Há um tipo de pessoa que parece viver em um eterno rascunho. Começa um curso, abandona na metade. Inicia um projeto com entusiasmo, mas perde o fôlego antes de terminá-lo. Promete a si mesma que dessa vez será diferente, mas como um rio que nunca chega ao mar, sempre encontra um novo caminho para se perder. Enquanto o mundo celebra as conquistas, as medalhas e os finalizados, elas colecionam começos. E embora muitos as julguem como irresponsáveis ou preguiçosas, a verdade é que por trás dessa aparente incapacidade de concluir, existe uma psicologia tão complexa quanto fascinante. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer, não há nada de errado em não terminar tudo o que se começa. A vida não é uma linha de produção onde cada tarefa deve ser concluída dentro de um prazo rígido. Algumas pessoas simplesmente têm um ritmo diferente, uma maneira própria de interagir com o tempo e com as próprias expectativas. Mas se olharmos além da superfície, veremos que esse padrão, que pode parecer caótico, muitas vezes esconde medos profundos, traumas não resolvidos ou até mesmo uma forma peculiar de genialidade. Imagine uma criança que, ao tentar montar um quebra-cabeça, é constantemente interrompida pelos pais que, impacientes, acabam fazendo por ela. Com o tempo, ela aprende que começar é seguro, mas terminar é arriscado, porque é no final que a cobrança chega, que os erros ficam evidentes, que o julgamento aparece. O cérebro, então, desenvolve um mecanismo de proteção. Se eu não terminar, não serei julgado. Se não concluir, não descobrirei que talvez não seja bom o suficiente. E assim, o hábito de abandonar se torna uma armadura contra a vulnerabilidade. Outra possibilidade é que essas pessoas sejam caçadoras de novidade. Para elas, o verdadeiro prazer não está na conquista, mas na descoberta. O início de um projeto é como o primeiro capítulo de um livro, cheio de mistério, de possibilidades infinitas. Mas assim que as coisas começam a se tornar previsíveis, quando o desafio inicial dá lugar à rotina, o interesse se esvai. Não é falta de disciplina, é que seu cérebro é movido pela dopamina da novidade, e não pela serotonina da conclusão. Elas não são desistentes, são exploradoras em um mundo que valoriza demais os destinos e pouco as jornadas. E então há aqueles que temem o sucesso tanto quanto temem o fracasso. Terminar algo significa expor-se ao mundo, assumir um lugar, ser visto. E se for bom? E se as expectativas aumentarem? E se não for suficiente? Para essas pessoas, o não acabado é um refúgio. Um projeto inacabado é um sonho que ainda pode ser perfeito na imaginação. Terminar é enfrentar a realidade, com suas imperfeições e limitações. Então, elas ficam presas nesse limbo, onde tudo ainda é possível, mas nada é concreto. Mas seria injusto reduzir esse comportamento apenas a medos ou traumas. Em alguns casos é uma forma de rebeldia contra um sistema que exige produtividade constante. Vivemos em uma era onde terminar é sinônimo de valor, diplomas, promoções, metas batidas. Mas e se algumas pessoas simplesmente se recusam a jogar esse jogo? E se para elas o processo é mais importante que o produto? E se elas estão, de fato, aprendendo mais ao abandonar do que quem insiste em concluir a qualquer custo? Pense em um pintor que deixa dezenas de telas inacabadas. Para o mundo são obras incompletas. Para ele são experimentos, ensaios, diálogos consigo mesmo. Cada abandono é uma lição, cada início uma nova chance de se reinventar. Talvez essas pessoas não terminem porque estão sempre se tornando, e não há espaço para pontos finais em uma vida que se recusa a ser estática. Se você se reconhece nesse padrão, saiba, você não é preguiçoso nem fracassado. Talvez só tenha descoberto que a vida não é uma corrida para chegar a algum lugar, mas uma dança onde o movimento em si já é a graça. E se seus projetos inacabados são como sementes que você planta sem ver florescer, lembre-se, algumas árvores levam décadas para dar frutos e mesmo assim, ninguém as chama de improdutivas. O mundo vai continuar a aplaudir os que cruzam a linha de chegada. Mas você que vive nos começos, sabe de um segredo que poucos entendem. Às vezes, o mais corajoso não é terminar, mas ter a humildade de recomeçar. E se isso faz de você um eterno aprendiz, então talvez você esteja, sem saber, vivendo a forma mais pura de sabedoria. Se este texto ressoou com você, conte nos comentários. Qual foi aquele projeto que você começou e nunca terminou? O que ele te ensinou mesmo inacabado? Compartilha com quem também vive entre começos e reinícios. E se quiser mais reflexões como esta, fique por aqui porque afinal, as melhores histórias são aquelas que ainda estão sendo escritas. Até a próxima! Ou melhor, até o próximo começo. E se seus projetos inacabados não fossem fracassos, mas mapas? Imagine que cada ideia abandonada, cada rascunho engavetado, cada sonho adiado é na verdade um ponto em um atlas invisível, não de terras, mas de versões de você.
Aquela novela que você começou aos 19 e nunca terminou? Talvez ela não fosse para ser um livro, mas um portal para a pessoa que você se tornaria aos 25, quando finalmente entendeu que escrever não era sobre publicar, mas sobre desenterrar verdades que só a ficção ousa nomear. O curso de pintura que você largou no terceiro módulo não foi desperdício, foram 3 meses em que suas mãos aprenderam a ver o mundo em cores que seus olhos ainda não conheciam. A sociedade chama isso de desistência. Mas e se for edição? Como um diretor que corta cenas preciosas do filme não porque são ruins, mas porque a história verdadeira está em outro lugar, e só o processo de filmá-las revelou isso. Você não abandonou. Você podou. E toda poda, mesmo a mais dolorosa, é um ato de fé no que ainda vai nascer. O mito do terminar como virtude suprema. Nós fomos ensinados que completar é sagrado. O diploma na parede, o sim no altar, o the end no manuscrito. Mas a vida não é uma lista de tarefas, é uma oficina. E em oficinas, as coisas ficam pela metade porque estão sendo transformadas em outra coisa. Aquele negócio que você fechou depois de 2 anos? Talvez tenha sido o adubo para a horta que você planta hoje. O relacionamento que terminou em silêncios? Pode ter sido o espelho que te mostrou que amor não é sinônimo de sufocamento. Os gregos tinham 2 palavras para tempo: cronos, o tempo cronológico que mede segundos, e kairos, o momento oportuno que não obedece relógios. Seus projetos inacabados vivem no kairos. Eles não estão atrasados. Estão esperando o seu tempo certo, que pode ser daqui a 10 anos, ou nunca, ou amanhã, quando você acorda com uma ideia que finalmente faz tudo fazer sentido. A coragem de ser um quase. Em um mundo obcecado por títulos, empresário, mãe, doutor, há uma rebeldia silenciosa em ser um eterno, quase artista, quase viajante, quase feliz, porque o quase é onde a vida respira. É o espaço entre as notas musicais, o branco entre as palavras de um poema. Você não é um projeto inacabado. Você é a pessoa que ousa viver nas entrelinhas. Pense na natureza, uma árvore não se culpa por não dar frutos no inverno. Um rio não se envergonha por não chegar ao mar em linha reta. Você que carrega tantos começos é como eles, parte de um ciclo que não precisa de justificativas. Seus fracassos são na verdade sinais de que você está vivo o suficiente para tentar. E isso, num mundo onde a maioria nem sequer ousa começar, é a forma mais rara de sucesso. O que seus projetos inacabados estão tentando te dizer? Aquele romance que você abandonou no capítulo 7. Talvez não fosse sobre escrever um livro, mas sobre descobrir que você não precisa de finais felizes para se sentir completo. 2. O negócio que quebrou antes de decolar. Talvez tenha sido a maneira do universo te dizer: você é mais do que o que produz. Você é o que aprende. 3. A dieta que você desistiu pela 10ª vez. Talvez seu corpo esteja te pedindo para parar de lutar contra ele e começar a ouvir o que ele realmente precisa. 4. O instrumento musical que você comprou e mal tocou. Talvez ele não fosse para você dominar, mas para lembrar que a beleza também está no som dos erros. 5. A amizade que se perdeu no caminho. Talvez ela tenha cumprido seu propósito, te mostrar que algumas pessoas entram na sua vida para te ensinar a se bastar. E se a verdadeira obra-prima for a sua capacidade de recomeçar? Você já reparou como as pessoas aplaudem quem persiste no mesmo caminho, mas quase ninguém celebra quem tem coragem de mudar de rota? Como se a fidelidade a um projeto fosse mais nobre do que a honestidade consigo mesmo. Mas e se desistir for um ato de integridade? E se largar mão de algo que não serve mais for a forma mais alta de autoconhecimento? Os japoneses têm um conceito chamado wabi-sabi, a beleza das coisas imperfeitas, incompletas, efêmeras. Uma xícara de chá rachada. Um jardim com folhas secas. Uma vida cheia de começos e poucos fins. Seus projetos inacabados são o seu wabi-sabi. Eles são a prova de que você preferiu ser humano a ser uma máquina de resultados. Seu próximo passo, e não é terminar algo. Pegue um projeto abandonado, aquele que ainda dói um pouco. 2. Agradeça a ele por tudo que te ensinou, mesmo que tenha sido só como não fazer algo. 3. Guarde-o como uma relíquia, não como uma dívida. Você não deve nada a ele. Ele é que te deve gratidão por tê-lo criado. 4. Comece algo novo não com a pressão de terminar, mas com a curiosidade de uma criança brincando na areia. Se virar um castelo, ótimo. Se virar só uma lembrança também está bom. Para refletir e responder nos comentários. Qual projeto inacabado você mais sente saudade, não por ter falhado, mas pelo que representava? O que você aprendeu sobre si mesmo naquele processo? Se pudesse enviar uma mensagem para você no dia que desistiu, o que diria?
Compartilhe este texto com alguém que também vive entre começos e reinícios, porque as pessoas que entendem isso são raras, e raridade merece ser celebrada. Até a próxima! Ou melhor, até o próximo começo. Broto. O que ninguém te conta sobre projetos inacabados, e por que eles são seus melhores professores. Você já percebeu como a sociedade adora finais felizes, mas a vida real é feita de rascunhos, pausas e reinícios? Enquanto todos aplaudem quem cruza a linha de chegada, poucos falam daqueles que escolheram desistir, não por fraqueza, mas por inteligência emocional. Porque às vezes, abandonar é um ato de coragem disfarçado de derrota. E se eu te dissesse que seus projetos inacabados não são falhas, mas mapas? Cada um deles marca um lugar onde você mudou de ideia, cresceu ou simplesmente descobriu que não era aquele o caminho. Eles são como cicatrizes, provam que você ousou tentar mesmo sem garantias. A anatomia de um abandono. Ou, porque você não é um desistente mas um estrategista. O projeto que você deixou para trás não era um fracasso, era um experimento. A ciência chama isso de aprendizado por tentativa e erro. A vida chama de vivência. Exemplo. Thomas Edison não falhou 1000 vezes ao inventar a lâmpada. Ele eliminou 1000 caminhos que não funcionavam. Seus projetos inacabados são suas 1000 lâmpadas apagadas, e isso ilumina mais do que você imagina. 2. Desistir não é o oposto de persistir, é a evolução dela. Persistir cegamente em algo que não faz mais sentido é teimosia. Saber quando parar é sabedoria. Pergunta-chave: se eu começasse isso hoje, ainda valeria a pena? Se a resposta for não, parabéns. Você acabou de poupar tempo, energia e arrependimentos. 3. Seu cérebro guarda lições onde você só vê incompleto. Cada projeto abandonado te ensinou o que não fazer da próxima vez. Quais limites respeitar, de tempo, recursos, energia emocional. Que mudar de ideia não é trair a si mesmo, é se conhecer melhor. Metáfora. Eles são como os degraus de uma escada que você subiu, mas não precisa mais. Você não os carrega nas costas, eles é que te levaram até aqui. 4. A culpa que você sente não é pelo projeto, é pela narrativa que inventaram para você. A sociedade te disse: terminar é sucesso, desistir é fracasso. Mas a verdade é: sucesso é aprender. Fracasso é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Frase para repetir: eu não desisti, eu redirecionei. O que seus projetos inacabados estão tentando te dizer, e você não está ouvindo? Você não é mais a mesma pessoa que começou isso. Aquela versão sua que iniciou aquele projeto já se transformou. E isso não é ruim, é evolução. Exercício: pegue um projeto abandonado e pergunte: o que eu acreditava na época que hoje sei que não é verdade? A resposta vai te surpreender. 2. Isso não era prioridade e está tudo bem. Às vezes a gente começa algo porque achou que deveria, não porque realmente queria. Sinal de alerta: se você sente alívio ao lembrar que desistiu, era um dever disfarçado de desejo. 3. Você estava protegendo sua energia. Projetos inacabados podem ser escudos. Seu inconsciente sabia que aquele caminho drenaria você sem retribuição. Pergunta difícil: se eu tivesse terminado isso, o que teria perdido em troca? Tempo? Saúde? Outras oportunidades? 4. Você já colheu o que precisava dessa experiência. Às vezes, o projeto cumpriu seu papel antes de ficar pronto. Te ensinou uma habilidade. Te apresentou pessoas importantes. Te mostrou um limite que você não conhecia. Metáfora: como uma semente que germina, mas não vira árvore, mesmo assim ela alimentou o solo para o que virá depois. Como transformar seus inacabados em superpoderes? Passo a passo prático. 1. Faça um inventário de abandonos. Liste 3 projetos que você deixou para trás e, ao lado de cada um, escreva: o que eu aprendi? Mesmo que seja, nunca mais fazer isso. Como isso me preparou para o que vem agora? Efeito: você vai ver que nenhum esforço foi em vão. 2. Crie um ritual de encerramento simbólico. Projetos inacabados muitas vezes ocupam espaço mental porque não tivemos um fade-out. Ideias: escreva uma carta para o projeto agradecendo, e queime ou enterre. Faça uma playlist com músicas que representem essa fase e ouça uma última vez. Transforme restos do projeto, anotações materiais em arte ou colagem. 3. Use a regra dos 5 anos. Pergunte: daqui a 5 anos, isso ainda vai importar? Se a resposta for não, libere-se hoje. Se for sim, reavalie o porquê. 4. Comece algo novo com a sabedoria dos abandonos. Da próxima vez, antes de iniciar, pergunte: por que eu quero isso? Não, porque os outros acham que eu deveria. O que estou disposto a sacrificar por isso? Tempo?
Dinheiro? Paz? Qual é o meu critério de sucesso aqui? Terminar não pode ser o único. Para refletir e responder nos comentários dessa vez com mais profundidade. Qual projeto inacabado te define mais do que qualquer sucesso que você já teve? Sim, eles também nos moldam. 2. Se você pudesse voltar no tempo e dizer uma coisa para você no dia que desistiu, qual seria? Dica: geralmente é um elogio que você não se permitiu na época. 3. O que você faria hoje se soubesse que não precisa terminar tudo que começa? Essa resposta pode mudar sua vida. Compartilha este texto com alguém que precisa ouvir que marca de seleção: desistir não é falhar, é editar sua própria história. Marca de seleção: projetos inacabados são provas de que você ousou, e isso já é mais do que muita gente faz. Marca de seleção: a vida não é sobre chegar ao fim, mas sobre escolher bem os caminhos. Até o próximo insight. Ou melhor, até o próximo reinício. Erva. PS, se você salvou este texto, é porque algo aqui ressoou profundamente. Guarde-o como um lembrete para os dias em que a culpa pelos inacabados bater a porta. Você não deve satisfação a ninguém, nem aos seus projetos passados. Continuação do texto original, expandido com técnicas de engajamento. E se o problema não for desistir, mas a história que você conta sobre isso? Você já parou para pensar que a culpa pelos projetos inacabados não vem deles, mas do script que repetimos na cabeça? Eu deveria ter terminado. Todo mundo consegue, menos eu. Isso prova que sou fraco. Mas e se essas frases fossem apenas linhas de um roteiro que você não escreveu? Um roteiro herdado de uma sociedade que glorifica o terminar a qualquer custo, como se a vida fosse uma lista de tarefas e não uma coleção de experimentos, erros e reinícios. A verdade que ninguém te conta sobre desistir. Desistir não é o oposto de persistir, é o lado B da mesma moeda. Persistir sem propósito é teimosia. Desistir com consciência é inteligência estratégica. Exemplo: o jardineiro não rega uma planta morta só por princípios. Ele redireciona a água para onde há vida. 2. Seu cérebro não distingue desistência de falha, mas você pode reeducá-lo. A dor de abandonar um projeto ativa as mesmas áreas cerebrais que a rejeição social. Sim, seu cérebro acha que você está traindo a si mesmo. Solução: troque desistir por realoquei energia. Não é semântica, é neuroplasticidade. 3. Os projetos que você abandonou são seus melhores professores. Eles te ensinaram o que não te motiva, e isso é um filtro valioso. Quais habilidades não são suas, e isso evita anos de frustração. Que coragem não é só seguir em frente, é saber virar à esquerda. O exercício que vai mudar sua relação com o inacabado. Faça agora com caneta e papel, não só mentalmente. Liste 3 projetos que você abandonou, aqueles que ainda doem quando lembra. 2. Ao lado de cada um escreva: o que eu aprendi com isso? Mesmo que seja, aprendi que odeio planilhas. Como isso me preparou para algo melhor? Desisti do curso de Direito e descobri minha paixão por design. 3. Agora, risque a palavra desistência e substitua por edição, pivô, atualização de rota, efeito colateral. Você vai perceber que nada foi perdido, só transformado. A pergunta que ninguém faz, mas deveria: e se meu maior sucesso nasceu de uma desistência que eu ainda não reconheci? Pense. J.K. Rowling desistiu de ser professora para escrever Harry Potter, depois de ser rejeitada 12 vezes. Steve Jobs desistiu da Apple em 1985, e voltou para revolucioná-la em 1997. Você já desistiu de algo que, no fundo, estava te afastando do seu verdadeiro caminho? Para refletir e responder nos comentários, dessa vez com brutal honestidade. Qual projeto inacabado você mais julga em si mesmo? Escreva aqui. Às vezes, só de colocar no papel, a culpa some. 2. Se desistir fosse um superpoder, como você o usaria hoje? Desistiria de agradar todo mundo para focar no que me faz feliz. 3. O que você deixaria de fazer imediatamente se soubesse que desistir não é falhar? Essa resposta pode ser sua próxima virada de chave. Compartilha este texto com alguém que precisa ouvir que marca de seleção: desistir é como podar uma árvore. Dói no momento, mas é necessário para crescer mais forte. Marca de seleção: seus fracassos são na verdade rascunhos, e todo artista tem páginas amassadas antes da obra-prima. Marca de seleção: a vida não é sobre terminar tudo, mas sobre ter coragem de editar sua própria história. Até o próximo insight. Ou melhor, até o próximo reinício. PS, salve este texto na pasta para ler nos dias ruins. Porque a culpa pelos inacabados sempre volta, mas agora você tem um antídoto.
PPS, se você leu até aqui, é porque algo aqui te tocou. Deixa um coração vermelho nos comentários, assim eu sei que não estou falando sozinha. E se quiser mais reflexões como esta, me segue que a gente continua essa conversa. Por que este formato funciona? Desconstrução de crenças limitantes, quebra o padrão desistir igual fracasso. 2. Exercícios práticos tira o leitor da passividade, ele faz algo, não só consome. 3. Histórias de referências Rowling, Jobs, prova social mais inspiração. 4. Tom de amiga sábia, empatia mais autoridade sem ser prepotente. 5. CTA emocional não é só curte e compartilha, mas uma ação com propósito, salve para dias ruins. Dica para aplicar. Use metáforas visuais, podar uma árvore e rascunhos de artista, para tornar ideias abstratas tangíveis. Perguntas diretas e se ativam a curiosidade e o diálogo interno. Frases curtas e impactantes em negrito ou itálico criam ritmo e ênfase. Próximo nível. Se quiser aprofundar, crie uma série com este tema. Como saber quando desistir sem culpa. 2. O que seus projetos inacabados revelam sobre você. 3. A arte de reiniciar. Como transformar desistências em trampolins. Engajamento garantido, porque todo mundo tem um projeto fantasma que os assombra. Fantasma.